Felicidade, Vitor. Expectativa e o que você pode falar pra gente agora como treinador do Flamengo? Sim, uma grande alegria, não é? Uma grande alegria estar aqui e é com muita satisfação que aceitamos este grande desafio com responsabilidade, com compromisso e prometer o nosso trabalho, o nosso melhor. Dá mais qualidade ainda. O Vitor Pereira, não sei se ele... Eu acho que ele tem uma condição melhor no Flamengo do que no Corinthians em relação ao time. Ele demorou muito para encontrar um time, ele demorou demais para entender que o Renato Augusto jogava por dentro. Quando ele acerta esse time, ele fez vários jogos com o mesmo time, tendo uma variação com o Adson ou o Mosquito pelos lados. No time do Flamengo, ele vai ter a possibilidade de ter vários times com muitas qualidades, né? De acordo com o adversário, a gente não sabe qual vai ser a forma dele trabalhar, se vai ser de acordo com o adversário ou se ele vai permanecer com... Se vai ter o de 1 a 11 time, ali, 1 a né? 11 com nos... Salve, salve, nação! Vambora reagir aqui mais um vídeo que estou trazendo para vocês. E dessa vez a gente vai reagir 2 trechos de vídeo aqui, né? 2 trechos que eu separei para vocês aqui. O primeiro é do programa Sport Center, né? Falando sobre a chegada do Vitor Pereira, a Dani Bonaventura, o Silas, o Zé Elias também comentou sobre isso. O Zé Elias comentou sobre o Vitor Pereira. Tô curioso o que ele comentou. E nesse primeiro trecho aqui do vídeo, vamos reagir o que o Vitor Pereira... O Vitor Pereira chegou hoje, uma segunda-feira, dia 2 de janeiro, né? No Rio de Janeiro, para se apresentar ao Flamengo. Então vamos embora reagir o que o Vitor Pereira disse sobre a sua chegada ao Flamengo, né? Então o Vitor Pereira chegou aqui. Então vamos embora reagir aqui bem rapidinho. É isso aí, tamo junto. Créditos ao canal Flá TV e a ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos. Vamos embora aqui reagir o que o Mr. Vitor Pereira disse com sua chegada aqui no Mengão. Tamo junto e deixa o like. Vamos embora. Felicidade, Vitor. Expectativa e o que você pode falar pra gente agora como treinador do Flamengo? Sim, uma grande alegria, não é? Uma grande alegria estar aqui e é com muita satisfação que aceitamos este grande desafio com responsabilidade, com compromisso e prometer o nosso trabalho, o nosso melhor, não é? Retribuir com trabalho esta confiança que o clube depositou no nosso trabalho. Essencialmente é isso. Mexe com a cabeça de um treinador você vir para um clube que tem desafios tão grandes no início de temporada? A gente tem 3 títulos importantes aí já nos próximos 2 meses praticamente. Foi exatamente isso que me trouxe, foi esse grande desafio, esses grandes desafios que temos pela frente que me trouxe e que me trouxe ao Flamengo. A decisão foi essencialmente com base na possibilidade de lutar por tantos títulos, não é? O fato de você ter enfrentado o Flamengo bastante na temporada de 2022 te facilita de alguma forma? Porque você com certeza estudou muito o time do Flamengo ao longo da última temporada, né? Como adversário, no caso, agora está do lado de cá. Sim, naturalmente um ano, uns meses, 10 meses, mais ou menos, sensivelmente 10 meses no Brasil, permitiu-me ter outro conhecimento das equipas e do Flamengo também, não é? E do conhecimento dos jogadores. Portanto, isso é uma vantagem que eu, sinceramente, quando há um ano atrás não tinha, mas que neste momento tenho. Facilita então. Vitor, obrigado. Muita sorte para você agora aqui no Flamengo, que faça um bom trabalho já hoje. Já tem trabalho hoje à tarde, vai conhecer. Agora já conhece o Ninho na parte da manhã, quase na hora do almoço, depois já encontra o grupo, né? Aproveito para desejar um bom ano a todos e com bom futebol. Tá certo. Vitor Pereira, as primeiras palavras como técnico do Flamengo. É um time que tem interessado muito aos brasileiros de um certo Flamengo. Agora tá fechado o negócio. O Gerson é jogador do Flamengo de novo por 5 temporadas e já tá de volta para começar aqui 2023. Vapo, tá aí o Gerson confirmado e eu quero saber a opinião de vocês. Assim, tem muita gente que fala, mas agora não vai ter onde colocar tanto jogador. Eu acho que isso é o de menos, né? Porque você encaixar jogador bom num time, você roda, a gente sabe o calendário que a gente tem, a gente sabe da necessidade, às vezes, de mudar a maneira de jogar, até pelo adversário conhecer o seu jogo, como o Zé sempre fala, né, Zé? Então eu só vejo ganho. Não, eu gostaria de ter esse problema. Se eu fosse treinador, se fosse o Vitor Pereira, ótimo ter um problema como esse, né? Você ter vários jogadores numa mesma posição e ótimos jogadores que podem solucionar os seus problemas a qualquer momento. A única coisa é você saber administrar esse tipo de situação, né, Dani? Você joga nesse jogo, no outro jogo você vai ficar pro banco, pelo calendário, eu preciso de você lá na Libertadores, então vamos administrar aqui. Eu não sei ainda se o Flamengo
pode ter alguma saída, né? A gente não sabe, porque o João Gomes é sempre um nome muito cogitado fora, tem o Everton Ribeiro também, né? O Arrascaeta, nós não sabemos ainda o que pode acontecer, mas esse time do Flamengo é muito forte, o Gerson chega e dá mais qualidade ainda. O Vitor Pereira, não sei se ele, eu acho que ele tem uma condição melhor no Flamengo do que no Corinthians em relação ao time. Ele demorou muito para encontrar um time, ele demorou demais para entender que o Renato Augusto jogava por dentro. Quando ele acerta esse time, ele fez vários jogos com o mesmo time, tendo uma variação com o Adson ou o Mosquito pelos lados. No time do Flamengo, ele vai ter a possibilidade de ter vários times com muitas qualidades. Né? De acordo com o adversário, a gente não sabe qual vai ser a forma dele trabalhar. Se vai ser de acordo com o adversário ou se ele vai permanecer com... Se vai ter o de 1 a 11 time, ali, 1 a 11 né? Nos grandes jogos, os jogos mais importantes, ele vai colocar esses 11 titulares ou ele vai mexer de acordo com o adversário. Ele tem condições de fazer bons times. Eu acho que o Flamengo continua sendo o time a ser batido, o time mais forte. Vamos ver como é que ele vai lidar com a situação Pedro e Gabigol, se o Gabigol vai ter o mesmo comportamento, porque nós sabemos da gratidão do Gabigol com o Dorival Júnior. Eu não sei se vai ter a mesma gratidão, o mesmo entendimento que ele tem. A mesma boa vontade de repente, não estar na própria posição para beneficiar o time como ele fez agora, né? Então, vamos ver. Mas eu acho que o time do Flamengo continua o time a ser batido. Acho que o Flamengo e Palmeiras continuam sendo os times mais fortes do Brasil para mim. Porque tem o seguinte também, né, Silas? O Gerson pode jogar de segundo homem do meio campo, ele pode ser o substituto do Arrascaeta, que é o que a gente fala muito que o Flamengo não conseguiu fazer. Ele pode jogar aberto como joga o Everton Ribeiro. Então, assim, ele passeia pelo campo com qualidade. Ele é um craque, né? A gente lembra que quando ele saiu, o Andréas Pereira chegou. E o Andréas Pereira, em menos de um mês, ele conseguiu fazer com que o torcedor rubro-negro esquecesse o Gerson, não o que ele fez. Mas assim, temos um cara... A altura do Gerson, lembra? E até se falou que se ele continuar nessa batida aí, ele vai para a seleção brasileira também. Depois teve um incidente lá na final contra o Palmeiras, tá? Tudo bem. Agora, quando o Marinho chega, quando o Vidal chega, dois jogadores, principalmente, melhoraram muito. Thiago Maia subiu de produção absurdamente e o Everton Ribeiro também, que não estava jogando bem. O Everton Ribeiro voltou a ser o Everton Ribeiro do Cruzeiro, do Flamengo, tanto que foi convocado para a Seleção Brasileira e teve na Copa do Mundo, até participou do jogo contra Camarões. Agora, eu vejo que para alguns jogadores, para o Vidal mesmo, o espaço vai começar a ficar mais curto, porque o Thiago Maia terminou titular. O João Gomes, para mim, a menos que ele seja negociado, como disse o Zé, eu acredito que não, porque oficial, né? O Flamengo vai precisar muito desse jogador. A zaga se acertou. Léo Pereira terminou a 1000 por hora. Davi Luiz terminou a 1000 por hora, renovou o contrato. Então, eu vejo que o Flamengo com o Gerson, ele ganha muito. E ele lá com o Sampaoli, ele era um meia. Começou como volante, Sampaoli empurrou ele para meia. Então, ele vai ter essa facilidade de, se precisar, de repente, descansar o Arrascaeta, ele fazer essa função melhor do que ele foi preciso fazer antes. Porque antes ele não estava com essa obrigação. Agora, se falar assim, quero você como 10, ele fala, pode me colocar lá, porque tem atrás e eu vou... No Flu, se eu não me engano, ele jogava aberto, né? Então, por isso que eu falei, é isso. No próprio Flamengo ele já jogou de segundo homem, ele já jogou aberto no Fluminense, ele jogava centralizado com o Sampaoli. Eu vi muita gente dizendo... Fala, Zé, depois eu coloco Você tocou num ponto muito legal, que eu acho que é fundamental para essa equipe do Flamengo. É encontrar um substituto para o Arrascaeta. Porque o substituto mais próximo que chegou a fazer um pouco a função e com a mesma qualidade foi o Everton Ribeiro na época do Renato. Um jogo contra o São Paulo, fez um outro jogo, mais ou menos, mas o Everton Ribeiro, 2 jogos ou 3 jogos antes de eles partirem para jogar o Mundial lá, e o Renato colocou no meio, porque ele estava tentando encontrar um substituto para o Arrascaeta que estava machucado. Sim. Ele colocou o Andréas Pereira jogando de costas, o Andréas Pereira teve dificuldades e ele colocou o Everton. O Gerson, eu acho que tem essa possibilidade. Eu acho que tem eu acredito que ele tem uma participação, que a participação dele pode ser até melhor do que a do Arrascaeta no sentido de participação de coletivo. O Arrascaeta com a bola nos pés é gênio.
se movimenta, se coloca nas entrelinhas, se posiciona de uma forma fantástica. O Gerson, eu acho que esse período da Europa, que ele permaneceu na Europa, deve ter dado a ele um senso maior de coletividade. Né? Então, assim, vou jogar na posição do Arrascaeta, perdi a bola, vou participar um pouco mais, vou marcar, vou ser um pouco mais intenso. Eu acho que isso ele vai somar bastante, além da qualidade, né? Sim. Ele tem uma qualidade Ele fez mais gol lá fora, né, Zé? Ele tem uma qualidade. Então ele ficou mais amigo do gol, sim, que é o que essa função... É isso. Mas ele já foi com essa característica, né? Ele já era o Coringa rubro-negro. Então, assim, ele nunca se importou de jogar em diversas posições e mudar dentro do campo. Eu vi muita gente não, mas eu vi algumas pessoas dizendo que ele voltou porque não deu certo na Europa e aí o jogador acaba vindo para casa, como se fosse uma volta mais por conforto e necessidade do que outra coisa. Eu não vejo muito assim. Eu acho que ele foi muito bem enquanto o Sampaoli esteve ali. Ele foi um jogador muito importante no Olympique de Marseille e agora, com um treinador novo, ele perdeu espaço e não estava mais satisfeito. Mas você acha que voltar para o Flamengo pode ser esse retrocesso, em vez de buscar, sei lá, um outro time na Europa, de repente? Aí pensando para ele, né? No caso do Gerson, não. Eu também não acho. A gente olha para o Raí, quando vai para o Paris Saint-Germain, o Raí demora, eles queriam devolver o Raí. O Raí foi um dos melhores jogadores do Paris Saint-Germain depois que se adaptou. Tem a questão da adaptação. Não é só do Gerson. É da família, é da esposa, não sei se o Gerson é casado. Acho que não. Não, então, mas sempre leva alguém para ajudar a cuidar, às vezes vai a mãe, às vezes vai um irmão, às vezes vai uma irmã, às vezes vai um... Mas mesmo se vai sozinho, às vezes é difícil também, porque uma família ajuda a segurar bem a bronca do cara lá fora. Mas no caso do Gerson, eu acho que não. E o que acontece também, Dani, o Gerson também está voltando para o grande desafio que o Flamengo tem daqui a quê? Daqui quantos dias contra o Real Madrid? 2 meses. Então, calma que tem um jogo antes do Real Madrid. Vamos devagar. Isso. Ainda tem isso, tem o jogo antes da final. Mas o Flamengo está se preparando em trazendo o Gerson para ter mais um jogador que está acostumado lá fora a jogar esse tipo de jogo e que, olha, está todo mundo dando... Eu também acho que o Real Madrid é favorito pelo conjunto, pelo como vem, há muito tempo juntos, pelo que eles têm ganho e tal. Mas eu não acho que esse favoritismo quer dizer que ganhou o jogo já, não. O Flamengo vai disputar esse jogo de igual para igual. O Palmeiras, com muito menos, perdeu de 1-0, foi, né? Não, 2-1. 2-1, né? 2-1 na final contra o Chelsea, quer dizer, então... o Chelsea que agora está num outro momento, faltando, né? 4 minutos para acabar o jogo, que a gente não se esqueça disso, né? Era pouca coisa, né? Daqui a pouco a gente fala desse Chelsea aí, vamos falar de campeonato inglês, vamos falar aqui de Pelé, vamos falar mais desse Flamengo também, um pouquinho. Deixa eu só fazer uma correção, é daqui um mês, né? Eu viajei aqui, a gente está em janeiro já, o Mundial de Clubes começa 1º de fevereiro até 11 de fevereiro, então é um mês. Daqui a pouco a gente fala porque amanhã chega... Então, é isso aí, nação. Trouxe 2 trechos, né, como eu acabei dizendo para vocês aí, né? O trecho do Vitor Pereira, que ele desembarcou hoje no Rio de Janeiro, né, numa segunda-feira, o segundo dia do ano de 2023, falando sobre conquistar títulos, o que o Flamengo tem almejando, e isso acabou atraindo muito ele, né, pelo estilo que o Flamengo disputa. E o elenco também, né, não adianta você disputar vários títulos se o teu elenco não te favorece, entendeu? Então, foi questão de elenco e a grandeza do Flamengo, essas coisas aí. Outro ponto sobre o Zé Elias, até que o Zé Elias foi razoável ali pra mim, né, na sua análise, ele falou, dessa vez ele não falou besteira, geralmente quando ele fala, mas ele foi até que foi tranquilo o Zé Elias naquele ponto ali, né. Mas é isso aí, nação, o Vitor Pereira chegou, vai ser anunciado hoje ainda, né, dia 2 de janeiro, é hoje ou amanhã, acho que deve ser hoje, lá no CT do Ninho do Urubu, e é isso aí, tamo junto, é nóis e... Um abraço pra você e saudações rubro-negras. Já desejando um feliz ano novo que já passou 2 dias atrás, mas tá valendo ainda. Junto.